Acho que eu vou ter que começar a entrar um pouquinho mais cedo para poder fazer esses testes antes, pra gente não perder tempo. Vamos ver se ele entra aqui agora e a gente consegue. Galera, agradeço quem tá voltando pra live. Me perdoem aí que a gente já se desconectou duas vezes, é ruim isso, mas mais importante é a gente conseguir conectar o convidado primeiro, né? Vamos ver. É, nada ainda. Ele falou que ia voltar aqui agora. Vamos ver se ele consegue retomar a conversa com a gente. Poxa vida. Agradeço desde já a todo mundo que tá entrando de novo. Ah, ele não aparece. Ah, cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Ele entra e fala não pode participar. Eu não sei por qual motivo. Alguém tem uma dica pra me dar? O Rolibras entrou aqui. Ô, Túlio, você que tá no perfil do Rolibras, sabe me dizer por que que ele é o único que tá aparecendo não pode participar? Só ele tá assim. Então, é Túlio que tá no Rolibras, né? É, o Tulião, não sei, cara. Tá aparecendo assim. Quando eu entro pra chamá-lo pro convite, ele é o único que aparece e não pode participar. O restante tá. O restante tá podendo. É estranho, primeira vez que eu tô vendo essa mensagem. Eu desconectei duas vezes já aqui, procurei ele ali, falei com ele no privado, mas ele também não sabe. Opa, solicitação para participar. Acho que agora vai, hein? Fazer uma transmissão ao vivo. E, gente, deu certo. Valeu, David. Conseguiu mandar um convite? Boa. Obrigado, Tulião. Que bom, obrigado por você estar acompanhando a gente aí. É, pode ser a versão que está desatualizada do Instagram dele. Agradeço a sua participação aí com a gente também, Tulião. Fala, Davi! Ah, eu já tava me sentindo uma tristezinha assim. Falei, não acredito que essa live não vai cantar. Já, como é que pode um negócio desse? Na luta. Eu nunca tinha, assim, como a gente entra na live na hora, né, não faz um teste antes, porque a live fica exposta a público, e aí eu nunca tinha visto a mensagem que apareceu ali para mim. É, Não, eu é. também não. Mas que bom, agora você Achei está aqui com estranho. a gente, isso que importa. Se ajeita aí, conecta essa internet, deixa tudo ajeitadinho para a gente começar com a nossa conversa. Não, tá bacana. Bom, galera, obrigado aí por todos que insistiram em estar com a gente, com as dificuldades técnicas que nós tivemos aí, reiniciando a live. Agradeço a presença de todos e desde já quero apresentar o nosso convidado de hoje, Davi Barros, assessor especial da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará. É isso, Davi? Conta pra gente. É isso, é isso. Vamos estar aqui colaborando com o governo do governador Camilo Santana e dando a nossa contribuição aí para o movimento de arquibancada. Que é um ótimo quadro, né? O governador Camilo Santana, ele tá com esse diálogo aberto, vocês o secretário ainda da Casa Civil é o Elcio? É o Elcio Batista ainda? É E isso aí, vocês trabalham em nosso conjunto. camarada. O Elcio eu conheci ele no intercâmbio da Alemanha. Isso é legal, porque até gostaria de ressaltar um pouco sobre esse projeto, que o estado do Ceará foi o ponto-chave, na verdade, foi o alicerce dessa relação, desse intercâmbio, que deu essa oportunidade, né, de fazer acontecer o projeto lá atrás. E o governador dialoga com vocês, com a secretaria, com você, a respeito da nossa pauta, do nosso tema, das torcidas?
Então, cara, todo esse trabalho começou com o Elcio, né? Quando ele estava lá na secretaria, na coordenadoria de juventude da Prefeitura de Fortaleza, ele era o coordenador. Foi aí que rolou a história do intercâmbio e tal, que lembra que além do Elcio aqui foi o Arthur e foi o Regis. E essa foi eu posso dizer que foi um pontapé inicial para as ações que aconteceram aqui no estado, que são ações que eu considero como uma primeira etapa de tudo que pode ser feito ainda em relação ao movimento de arquibancada. Então, o Elcio, logo depois, em 2015, acabou assumindo até o então gabinete do governador, eu era o chefe de gabinete do governador, e me convidou para ser o coordenador de política de juventude do gabinete do governador. E uma das tarefas que eu recebi logo de início foi tocar essa agenda. Olha, tem verdade ao que estava acontecendo na gestão do Elcio na prefeitura de Fortaleza, e a nossa interação partiu do diálogo com as torcidas. Assim. Eu já participei na adolescência do movimento, cheguei até a acompanhar algumas caravanas, mas eu era, digamos assim, base. Em nenhum momento eu interagi com o movimento de forma orgânica, né? Porque logo depois eu assumi outras tarefas em outro movimento político, né? E aí não dei prosseguimento, digamos assim. Mas tinha essa afinidade, e a partir da tarefa do governo do estado a gente foi dialogar com a turma, porque quem sabe onde o sapato aperta é quem vive o movimento, quem faz o movimento, quem está no cotidiano, quem está na pista, quem está na arquibancada. E a nossa intenção sempre foi construir uma política pública que fosse eficaz, e para ser eficaz precisava desse diálogo com a turma, precisava saber deles o que estava acontecendo, quais eram as demandas, quais eram os gargalos, quais eram as dificuldades que eles encontravam no relacionamento com o poder público. Quando a gente começou, infelizmente, praticamente em uma semana, tinham acontecido 2 mortes, né, de torcedores, é, e essas mortes tinha envolvimento de confronto com a polícia militar, né? E isso fez com que a gente tomasse a dianteira e tomasse a decisão política dentro do gabinete do governador de trazer as torcidas organizadas para a pauta dos movimentos sociais, ou seja, retirar, não permitir que ela fosse apenas uma pauta do Ministério Público ou da Polícia Militar, e reconhecesse as torcidas organizadas enquanto movimento social. Nós sabemos que digamos aí, o terceiro maior movimento é, de massa do Brasil, e não fazia sentido, já que o governo dialoga com o movimento de trabalhadores, com os sindicatos patronais, com o movimento estudantil, com os movimentos religiosos, não colocar nessa mesa também o movimento de torcida organizada. E no começo disso, teve um estranhamento. No começo disso, inclusive, outras áreas do governo, todo mundo sabe que o governo não é uma coisa homogênea, né? Bastante heterogênea, várias visões, e por isso o diálogo democrático de poder, de você negociar com todos eles, teve um estranhamento por causa do estereótipo construído em torno das torcidas organizadas, mas com o decorrer do tempo houve, digamos, essa consolidação desse diálogo que acontece até hoje, e a gente tem conseguido resolver os problemas, né, sentando à mesa com o movimento de arquibancada. E o trabalho que foi desenvolvido não nasceu da cabeça de nenhum iluminado, nasceu dessa vivência, da experiência da turma que vive o movimento, né? A gente teve a oportunidade de sistematizar isso, dialogando inclusive com os outros envolvidos, né? A própria Polícia Militar, o Ministério Público, intelectuais que estudam na academia o movimento de arquibancada, né? O Bernardo Buarque, aqui tem a nossa professora querida aqui, a Josiane, que tem uma elaboração sobre isso aqui em Fortaleza, e a turma do movimento.
o Regis, o Arthur, a Desirê, o João Paulo, o Jay, o... Enfim, se eu for inventar de citar nome aqui, eu vou acabar Eu esquecendo e tomo esses cometendo algum tipo cuidados. de injustiça. Mas a rapaziada toda que faz o trabalho cotidiano para que a gente pudesse, a partir da vivência dele, sistematizar uma ação que pudesse gerar esse movimento que hoje é muito forte, né? E aqui no estado, eu tenho orgulho de dizer que nós conseguimos construir essa referência. E é uma referência que tem muito ainda para acontecer, mas acontece no básico, né? E aí para quem está chegando agora é difícil reconhecer os avanços, mas quando a gente chegou, o movimento não podia colocar faixa, não podia entrar com material, não podia ter bambu e não podia ter bandeira, tinha instrumentos de maneira limitada, todas as questões relacionadas a mosaico e, e outras pirotecnias indoor, era uma confusão para isso acontecer, toda uma engenharia, e a gente conseguiu estabelecer protocolos para que, independente de eu estar no governo, né, de qualquer outra pessoa, as torcidas pudessem ter esse espaço, né, pudessem saber direitinho como fazer para poder garantir que a festa na arquibancada pudesse acontecer. E a nossa prática sempre foi, o nosso lema sempre foi: quanto maior a festa na arquibancada, menos confusão a gente tem na rua, né? Porque as festas são coisas grandiosas, né? A galera passa a semana organizando, passa tanto desde captar recursos para garantir que a festa aconteça, a toda a organização. Então você reúne muita gente em torno disso, e isso obviamente faz com que as prioridades se invertam, né? A prioridade passa a ser, de fato, organizar a melhor festa de arquibancada do que necessariamente estar fora do estádio nas horas antes do jogo. E a gente conseguiu, além disso, estabelecer outros parâmetros, né? Além de quem faz a melhor festa na arquibancada, quem faz a melhor festa de aniversário. A gente, no ano passado, conseguiu abrir os equipamentos públicos do governo para que as torcidas pudessem realizar suas festas, né? Tanto a Ceará Amor como a JGT realizaram as suas festas no estacionamento da Arena Castelão, onde acontecem as principais festas do estado, né? As grandes festas acontecem na Arena Legal, legal. Castelão, as torcidas realizaram e não deixaram nada a desejar em nenhuma dessas outras festas. Claro, guardadas as devidas proporções, até do próprio investimento, foram festas grandiosas, né, que as torcidas realizaram, e a tendência nossa é abrir cada vez mais esses espaços para que as torcidas possam também ter acesso e possam cada vez mais estreitar sua relação com o poder público, né? E no decorrer desses vai fazer 4 anos agora, infelizmente no meio dessa pandemia muita coisa está congelada. Nós faríamos agora 4 anos desse diálogo. O grande resultado disso, eu acho que é o estabelecimento de uma relação de confiança que vem se consolidando. É óbvio que tem muitos gargalos, tanto do ponto de vista das torcidas, como também do ponto de vista do poder público ainda nessa relação. Por exemplo, falando do poder público, acho que nós ainda precisamos avançar na consolidação de parcerias mais efetivas para a realização de políticas públicas, né? As torcidas organizadas, elas têm uma capilaridade imensa com a juventude da periferia, né? E ela pode ser ali um parceiro importante para que o Estado consiga chegar nos jovens que muitas vezes não têm acesso às políticas públicas. Eu tenho defendido isso, a gente tem trabalhado nesse sentido. Agora, é um processo de convencimento, um processo de consolidação dessa relação, até do ponto de vista da legislação também, né? Se tem uma ideia, uma simples doação de carteiras para um projeto educacional, haviam impedimentos que não nos ajudaram, digamos assim, a colaborar com as iniciativas que as torcidas organizadas têm
em relação à preparação para o Enem, dos seus componentes, em relação à elevação de escolaridade. Então, a gente tem alguns gargalos que a gente precisa superar e acredito que no decorrer dessa caminhada isso será possível. E do ponto de vista das torcidas, aí já é uma opinião de quem tem acompanhado de perto, de quem tem estudado sobre isso, né? Não dá para fazer política pública sem informação, sem elaboração, sem estudo, sem conversa, sem diálogo, né? A gente tem percebido pelo tamanho do movimento, muitas vezes a turma tem dificuldade ali de ter uma, digamos, como é que eu posso dizer, de conseguir influenciar de fato a sua base, né? De conseguir ali ter um direcionamento que possa ser cumprido por todo mundo, né? Sempre tem a turma que é um ponto fora da curva, que não segue orientação, que tem uma visão mais territorial, né, da sua organização, reconhece muito mais o seu bairro do que a sua torcida e difere da orientação da direção e muitas vezes faz com que algum tipo de problema aconteça e acaba sobrando para todo mundo, né? E então esse é uma dificuldade que eu acho que com diálogo, que com formação política, inclusive, né, o movimento ele é um movimento grande no Brasil, mas muitas vezes acaba se comportando apenas como um grupo de torcedor, né? Quando na verdade pode ter uma força muito grande se compreender que fora da arquibancada todo mundo é um movimento só, é o movimento de arquibancada, né? Independente das suas rivalidades, que são importantes, porque o futebol é movido a paixão, e paixão é uma coisa irracional, não é uma coisa do coração, é uma coisa que dá emoção, então está fora um pouco da questão da racionalidade, mas quem é dirigente tem que ter a racionalidade de saber liderar e levar a turma, né, para as benfeitorias, né, para o movimento. Porque para a sociedade, não importa se a torcida é alvinegro ou é tricolor, para a sociedade todo mundo é torcida organizada. Então, se acontece uma coisa com uma, reverbera em todas as outras, e acho que se o movimento consegue pensar enquanto movimento de arquibancada, ele consegue pressionar, ele consegue elaborar, ele consegue pautar não só o poder público, mas toda a sociedade sobre as suas agendas. Eu já estou falando aqui, se você Não, eu tô deixando você falar. não Eu cortar, tô eu vou deixando você falando. falar porque eu acho importante você colocar teu raciocínio primeiro na nossa discussão, para que possa abrir as lacunas. Eu fiz algumas observações ali, inclusive quero ressaltar aqui, mas antes de mais nada, agradecer a presença da diretoria da Anatólia que está presente, Regis, o Túlio da Rulibras, o Neguinho da Dragões, Raul, até o Raul aqui entrou na nossa live, agradeço a presença, faz tempo que eu não falo com essa rapaziada. Mas vamos lá, a gente está aqui com uns 10 minutos na nossa live. Eu gostaria de saber, antes de mais nada, de você, Davi, quanto que a gente pode, quanto você tem disponível de tempo para que a gente possa, para que eu possa saber se eu precisar de duas lives, de duas etapas, eu, eu vou desmembrar algumas coisas aí com mais detalhe. Caso você só possa fazer uma etapa, aí eu vou tentar ser um pouco mais sucinto na nossa explanação. Tá tudo bem para você se a gente tá dando retorno para nós aqui na live? Tá dando retorno. Na nossa explanação. Tá tudo bem para você se a gente tá dando retorno para nós aqui na live? Cara, tô de boa, tô de Tá. quarentena. Beleza. Baixa só um pouquinho um dos sons aí que você está acompanhando, porque tá dando um eco retorno pra gente. Oi, tá Agora escutando? melhorou. Perfeito. Bom, então vamos voltar, já que você está tranquilo, está de quarentena. Vamos então retomar. Primeiro que assim, o estado do Ceará para a gente é um dos estados que mais trouxe resultado das nossas ideias de quando isso se iniciou lá com o Elcio. Voltou o retorno, fera. O que está acontecendo aí? Você está usando dois lugares? Voltou o retorno, fera. O que está acontecendo aí? Você está usando dois lugares?
Vamos Você está ver. usando dois aparelhos porque tá dando um retorno, tá atrapalhando. Ai, caraca. Vamos lá. Agora acho que voltou. Deixa eu ver se vai dar o eco de novo. É porque tá dando um eco quando eu falo. Eu acho que agora tá legal. Desculpa, Davi. É só para que a gente Ah, possa ter clareza na nossa fala e o pessoal poder acompanhar e entender direitinho. Pessoal, vocês avisam aí se tiver dando algum problema na live. É, o que o Elcio começou lá atrás com a Secretaria da Juventude. Putz, será que ele está me ouvindo? Oh, meu Deus. Caiu. Caiu, gente. Peraí, vou chamar ele de volta aqui. Tá igual o Fábio ontem de Carlos. Peraí, ele tá aqui. Pelo menos ele tá disponível, agora ficou mais fácil. Vamos ver. Esperar só aí. Só ver se ele consegue retomar a conexão aqui com a gente direitinho. É ruim, né, cara, falar assim. O cara falou aqui que ele pareceu, o Will falou que ele parece o professor da Casa de Papel. Bem lembrado, eu tava tentando lembrar quem é que ele tava me lembrando. Eu acho que era mesmo, da Casa de Papel. Tô de camisa da Anatorg já, fera. Eu tô sem boné aqui da Anatorg. Fala, bochecha. Caramba, cara, vamos ver se ele volta aqui. Tentar ver se a Anatorg me manda os bonés. Vamos lá, Davi. Torcer para que a gente bora. consiga. Cara, tentar retomar o raciocínio aqui. Dentro da sua narrativa, que foi muito bem colocada, isso inicia lá atrás. Ah, quando a gente foi, não, quando acontece esse esforço aí pelo Ceará, e quem conhece o Hans, né, e aí o Hans participa e faz essa conexão com a ONG e transforma esse intercâmbio. Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô Tá ouvindo. vendo? E acontece esse intercâmbio, a gente conhece um projeto na Alemanha que é sustentado por três órgãos: governo, confederação e clube. Quando, nós volta, quando a gente volta para o Brasil, com o intuito de reproduzir algo parecido, a gente entra numa realidade totalmente diferente. E aí existe um esforço no Ceará absurdo, que foi sensacional, inclusive o Regis ressaltou ali, participação na Bienal do Livro, na Bienal Internacional do Livro, vários esforços dentro da secretaria, dentro do governo junto com vocês, e a gente só teve esse espaço, que só acabou acontecendo isso só no Ceará, porque no nosso intercâmbio tinha a presença da Secretaria da Juventude de São Paulo, do Estado de São Paulo, tinha a Secretaria da Juventude do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria da Juventude do Estado do Ceará. Só que só o Ceará trabalhou com a gente. Quando acabou o intercâmbio, todo mundo foi embora e ficou assim, legal, e agora? O que a gente faz? Né? E aí começou as costuras para que isso pudesse se concretizar. Então eu sempre ressalto o Regis e o Arthur e o trabalho que eles fizeram com vocês. Depois você veio com uma força muito boa, assim, foi muito positiva a tua presença. Eu lembro de vocês em vários encontros, a gente chegou a postar vários encontros. E aí agora a gente está nesse auge desse diálogo, vem a pandemia. Como dialogar? Como fazer para os projetos continuarem? Acho que nós precisamos ter algumas aplicações. Não pegar o exemplo do estado do Ceará, por exemplo, para tentar aplicar nos outros estados.
Mas uma coisa que eu acho muito triste, por que será que a gente não aproveitou que existia essa relação com a Secretaria da Juventude, e você colocou na tua narrativa inicial que as torcidas tinham que ter essa relação com o governo numa situação muito mais tutelar com os jovens, porque as sedes poderiam ser espaços onde a gente poderia produzir muito mais coisas em prol da educação, juventude, esporte, etc. E por que a gente não conseguiu fazer a Anatorg se tornar, de repente, uma célula dentro da Secretaria da Juventude? Porque se nós conseguíssemos fazer isso, nós estaríamos tendo uma célula em todas as secretarias. Então, seria uma forma positiva de repente, chegar em todos os estados, pela Secretaria da Juventude. Você acha que isso poderia ser teria sido uma saída, ou há uma realidade para que isso pudesse acontecer? Olha, eu acho que, na verdade, no caso do Ceará, isso é uma coisa que está a caminho. Mas eu queria falar do ponto de vista da Anatorg, do ponto de vista nacional, eu acho que a conjuntura política do país nos prejudicou bastante. Né? E aí a gente tem que falar. Desculpa, pode ser que eu chateie alguém, mas aqui no estado do Ceará, a decisão de fazer esse diálogo, de trazer as torcidas organizadas, tirá-la das páginas de polícia e trazer para a mesa de diálogo institucional, foi uma decisão política do nosso governo. Nós decidimos que isso ia acontecer e por termos a chancela da população, o governador Camilo eleito e reeleito, nós tomamos essa decisão de elaborar essa política pública junto com as torcidas organizadas. Coisa que eu acredito que estava a caminho do ponto de vista federal, antes do impeachment da presidenta Dilma. Aí alguém vai dizer, Davi, você está aqui politizando o debate. Não. Primeiro que o debate é político. E segundo, que é importante pautar essa questão. Nós estávamos fazendo um esforço, eu lembro, inclusive, que quando o Jefferson Lima era o secretário nacional de juventude, já no finalzinho do governo Dilma, nós fizemos esse diálogo sobre a importância, junto com o Miduim, né, de ter uma agenda nacional com as torcidas organizadas, devido à envergadura do movimento e da possibilidade que a gente tinha de, junto com a Anatorg, chegar a milhares de jovens no Brasil a partir da cultura do futebol. Porque a cultura do futebol é muito forte no nosso país. A primeira coisa que acontece com o menino quando ele nasce, o menino ou a menina, é o pai ou a mãe dar ali a camisa do seu time, já para demarcar espaço, já para tentar ali fazer uma capitania hereditária ali e seguir a tradição da família. Então, essa cultura ela é muito forte, ela mobiliza muita gente. Então, a gente podia, através da Anatorg, através das torcidas organizadas, chegar a estabelecer protocolos de segurança que pudessem prevenir os conflitos, que é, de fato, o grande gargalo. Quando a sociedade fala de torcida organizada, o que é que ela lembra? Ela lembra de violência, ela não lembra de mobilização, ela não lembra das filantropias que vocês fazem, ela não lembra dos projetos de inclusão social que vocês têm nas sedes, ela só lembra da violência. Então, você tem uma estratégia nacional que ajudasse a prevenir esses conflitos, né, na perspectiva de isso acontecer, inclusive com o protagonismo das torcidas, né? Não tem como a polícia militar ter protagonismo nisso, se tivesse, já teria feito, né? Já pelo decorrer da história, né? Mas isso é protagonismo das torcidas. Então, acho que a conjuntura política, né, de um impeachment em 2016, de governo de direita assumindo a partir do governo Temer, e aí agora está aí, inibiram, digamos assim, a possibilidade de trazer um movimento que é tão importante, mas que é tão estereotipado também, para a mesa de diálogo, para desenvolver uma política pública nacional. Aqui a gente está fazendo o que eu acredito que é um embrião do Brasil, né? Espaço na política de juventude. O primeiro governo eu era coordenador de política de juventude do governo. Nós tínhamos um nacional, que é o Fórum Nacional de Gestores, e nós pautamos nacionalmente essa agenda dentro do Fórum de Gestores. Inclusive, fizemos vários diálogos. Por exemplo, quando aconteceu das torcidas organizadas do Ceará Sporting Clube sofrerem um atentado praticamente da polícia no estádio do Arruda,
no jogo contra o Santa Cruz, nós interpelamos o governo de Pernambuco para nos dar explicações sobre o que tinha acontecido naquele momento, né? Porque a turma foi de caravana até lá para um jogo Santa Cruz do Ceará, e no final do jogo as imagens mostram a polícia militar de lá fazendo corredor polonês para passar, e homem, mulher, menino, sem nenhuma distinção, entrando na porrada de forma totalmente arbitrária. Então, nós interpelamos aqui o governo do Ceará, o governo de Pernambuco, para saber o que aconteceu, para que eles pudessem abrir procedimento lá, porque nós precisamos inibir esse tipo de atuação por parte da polícia, das polícias militares, né? Então, eu acho. Eu me lembro assim, me recordo muito claramente que quando a gente ainda estava dentro do governo da Dilma, isso foi uma perda lamentável para o nosso movimento, né? E sem entrar no mérito da política, de certo ou errado, o que fez ou o que não fez, para o nosso movimento era um governo de diálogo e que estava dando muitas aberturas. Eu lembro do secretário Rogério, ele tem o sobrenome gringo, eu não lembro direito agora o sobrenome dele, era um secretário nacional que tinha dentro do Ministério dos Esportes, o Rogério, ele participou até de seminário, de palestra, chamou para reunião. Eu me lembro que ele tinha dado para nós uma tarefa de apresentar 3 projetos. E um dos projetos que eu apresentei foi um projeto que eu refleti com a experiência que eu havia tido quando eu fui vice-presidente da empresa Júnior na universidade, né, em Bimorumbi. Era um diretório, como se fosse um diretório acadêmico, e a gente desenvolvia projetos para a faculdade, e em prol eu tinha a bolsa de estudo. Na época, eu fiz um projeto para o aniversário do Brás, que é um bairro tradicional de São Paulo, que teve a visita de mais de 5.000 pessoas por dia, foram um evento de 3 dias. Eu usava, como eu era vice-presidente da empresa Júnior, eu podia assinar horas de estágio, eu usava alunos das universidades, curso de enfermagem, direito, turismo, e aí fazia o quê? Dava consulta para a comunidade, para os moradores do bairro do Brás. E em troca, a gente dava horas de estágio. Na época que a gente pensou, eu apresentei esse projeto como se as torcidas pudessem, de uma forma tutelar, amparada, lógico, por um projeto, ela pudesse assinar as horas de estágio para universitários que quisessem agregar algumas atividades dentro das torcidas. E isso pode ser desde uma atividade de capacitação profissional, como recreativa. E aí a gente apresentou vários projetos. Com a queda do governo, tudo foi por água abaixo nesse sentido, né? E aí nós ficamos praticamente só com o governo do Ceará mesmo, nos apoiando 100% integral nos diálogos. Por isso é muito importante a tua presença aqui e a tua palavra. Eu não quero te interromper, quero deixar você falar mais. Mas eu quero fazer algumas provocações nesse sentido. Há possibilidade, eu vi agora um menino comentando que na Secretaria de Esporte e Lazer em Alagoas, talvez esse diálogo pudesse acontecer também. Você acha que nós precisaríamos começar para expandir esse diálogo, primeiro buscar os governos que que tenham afinidades? Me ouviu? Travou? Pode repetir só o finalzinho da Você acha pergunta? que seria um caminho nós aproveitarmos o governo do Ceará para costurar com outros governos que tenham afinidades para a inserção desse projeto, ou ainda é uma coisa muito embrionária e é difícil de alcançar nesse momento? Não, eu acho que dá, sobretudo aqui no Nordeste, né? Aqui no Nordeste, Eu tenho que parabenizar você, desculpa, eu não quero te interromper. O governo do estado de Ceará, eu gosto muito do Ciro Gomes, gosto muito do Camilo, gosto muito do projeto de desenvolvimento do Estado, que é o que falta para o país, né? aqui no Nordeste a gente vive um cenário assim especial, diferente talvez da conjuntura nacional. Nós temos 9 governos bem alinhados, inclusive nós temos um consórcio que foi construído institucionalmente para poder construir uma maior integração das políticas públicas, e agora na pandemia tá ajudando muito, seja na compra de material, seja na manutenção de um comitê científico que está auxiliando os governadores a partir da ciência, né,
sobre como se comportar, como proteger a sua população, e por isso aqui tem se insistido na questão do isolamento social, porque hoje é o que comprovadamente nos ajuda a diminuir os impactos dessa pandemia até a gente ter ou uma vacina ou uma solução mais de longo prazo, mas o isolamento social tem sido essa política. E é claro, acompanhada de várias outras que vêm na perspectiva da assistência social, né? E, infelizmente, se o governo federal estivesse ajudando mais a botar o trabalho dos governadores, talvez a gente poderia ter mais sucesso nesse isolamento social. Mas, enfim, aqui no Nordeste tem um caso especial que pode, sim, ajudar a fazer com que a gente consiga ter no Ceará uma referência que se espraie para os demais estados, né? E aí, para ajudar nisso, por exemplo, nós temos uma competição regional, que é a Copa do Nordeste, que é bem sucedida e que é o sonho de todas as torcidas. O meu clube é o atual campeão, mas todo mundo quer ganhar a Copa do Nordeste, e é uma competição muito valorizada agora pelos clubes e, sobretudo, pelas torcidas, e isso já pode ser um canal importante para que a gente possa replicar experiências em cada estado, seja no diálogo com as torcidas, porque também não é receita de bolo, cada estado, cada cidade tem a sua especificidade, sobretudo agora com essa perspectiva da territorialização criada pelas facções, é uma coisa que nós não podemos tirar do radar quando a gente está falando, né, de elaboração de uma política pública, de uma prevenção de conflitos. Nós não podemos deixar de levar em consideração essas questões. Aqui, nós temos que saudar as torcidas, porque, de fato, elas conseguiram garantir a sua identidade enquanto torcida, né? E cada participante, independente do bairro que mora, né, do bonde que participa, tem clareza, né, de que quando está com a camisa da torcida, naquele momento ali é da torcida, então isso é uma conquista, né, e a gente precisa parabenizar as direções das torcidas organizadas aqui por esse entendimento e por essa conquista, né, esse convencimento que fez com as rodadas. E nós podemos, a partir do Nordeste, replicar, né, nos 9 estados essa experiência. Sobretudo agora que tanto o Ceará, o Pernambuco e a Bahia, que tem clubes na Série A, isso pode ser também uma grande pauta para todos nós, né? A volta do futebol, a gente tem esperança que volte logo, vai nos dar essa possibilidade de vislumbrar essas iniciativas. Mas acredito Você tem esperança que volte logo, é? Cara, depende muito da própria população, né? Se a gente conseguisse cumprir, de fato, a quarentena de forma disciplinada, né? As pessoas reconhecerem que, pô, é muito chato, assim. Eu só tenho saído para resolver algumas demandas de trabalho e volto para casa. E, assim, é uma situação muito ruim você ficar confinado, né? Ninguém gosta disso. Quando a gente está defendendo o isolamento social, não é porque a gente gosta de ficar em casa. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque, por exemplo, né, eu estou aqui na Califórnia e os Estados Unidos começou a liberar o comércio de novo, né? Em vários lugares da Europa também, mas existe uma diferença de time, né? Aqui já tem um avanço, aqui já tem um mês na frente do avanço, né, da pandemia. E eu fico com medo que o governo do Brasil está pegando as decisões que estão acontecendo no mundo, que está à frente, e colocando o Brasil no mesmo tempo, que não é, né? Não, não é. O Brasil ainda está se aproximando do pico das É. mortes, pico de contaminação, inclusive. Então, é uma outra questão, é um outro tempo. Qual que é o teu olhar? Ontem eu perguntei para o Fábio, qual que é o teu olhar com relação às ajudas que as torcidas de todo o Brasil, mas principalmente aí no Ceará está tendo muito, no Nordeste, em vários lugares, as ajudas que as torcidas estão fazendo para as comunidades? Qual é o teu olhar sobre isso? Porque até um tempo atrás eu sempre olhei só com muito louvor, muito orgulho, muito legal ver as torcidas fazendo isso. Hoje eu já começo a olhar com um pouco de preocupação também,
para com os integrantes das torcidas que estão se expondo, né? Ontem mesmo o Fábio falou que está meio gripado e tal, não sabe o que que é, mas pode ter pego numa das ações sociais no Rio de Janeiro. Então, assim, infelizmente a gente vê um governo sem ação, né, imediata e humanitária com a população. Esse papel das torcidas é de louvar, mas é preocupante. Qual é o teu olhar com relação a isso? Não, eu acredito que é muito importante e, para mim, é lugar comum. As torcidas, independente da pandemia, elas fazem esse Sim, tipo de sim, ação. sim. É uma coisa, não é uma coisa, digamos assim, atípica. Elas sempre fizeram. E agora, cada vez mais importante, porque tem muita gente precisando disso, né? Sobretudo, se você for olhar, a família dos próprios componentes deve estar passando por dificuldades que precisam de auxílio. E acho, nós estamos vendo um jeito de tentar ajudar nesse sentido também, mas acho que, sobretudo, os clubes deviam, a gente tem que conversar sobre isso, mas ter uma parceria mais efetiva com suas torcidas sobre isso. Sim. Porque, nesse momento, assim, na arquibancada, a torcida vai lá e apoia o time no cotidiano. Nesse momento, os componentes das torcidas estão precisando de auxílio. E a torcida organizada sabe onde o sapato aperta. Se um clube resolver ajudar a sua torcida, ele pode ter certeza que esse material vai chegar de fato em alguém que precisa. Porque dentre os próprios componentes tem pessoas que nesse momento devem estar precisando de auxílio. E aí, óbvio, com capacitação para a galera também não se contaminar na rua, e aí tomando os cuidados sanitários, esse tipo de trabalho é um trabalho que precisa ser estimulado, precisa ter visibilidade, né? Cada vez mais visibilidade, para que se consolide essa relação com as torcidas organizadas para além do estereótipo que insistem em impregnar nas torcidas, que é o estereótipo da violência. Acho que é importante, mas acho que caberia uma parceria mais efetiva entre torcidas e clubes. O Ceará Sporting Clube arrecadou esses dias 2 toneladas. A torcida pode me dizer, 2 toneladas de alimentos. Desse material, quanto foi compartilhado com a torcida para que ela pudesse distribuir nas suas comunidades, nos seus bairros, nos seus bairros, nos seus núcleos, para que possa ajudar a turma, porque o clube tem essa capacidade de mobilizar recursos, né? Mais do que a torcida, inclusive. Então, valeria a pena essa relação, essa parceria, para que, nesse momento que está todo mundo precisando exercitar a solidariedade, essa relação, né, de clube e torcida possa gerar frutos para a sociedade a partir das doações. Então, eu acho que nesse momento o protagonismo das torcidas na solidariedade junto ao povo que mais precisa, ele é muito importante. O André está citando ali, inclusive, que a Dragões faz uma campanha, além da campanha que ela faz na rua para os moradores, para os necessitados, também faz campanha dentro para os sócios. A Força Jovem do Goiás também, associados e familiares, o Cremar está falando. Inclusive, o Cremar perguntou se os projetos que vocês tramitam aí no Estado é possível disponibilizar para que outras lideranças da Anatorg possam tentar apresentar em outros estados, como o Creomar, ele tem uma força política muito ativa no estado do Goiás, né? Então, no estado de Goiás. Então, ele perguntou aqui depois se você tem algum material para disponibilizar para a gente. Davi, eu quero fazer um paralelo sobre, ainda quero fazer um paralelo sobre a importância das torcidas em algum formato tutelar, ou a Anatorg trabalhar isso, porque assim, em nossas visitas lá na Alemanha, o FAN Project, que é o nome que a gente, que dado a esse projeto que tem em todas as cidades para dialogar, segurança pública, clube, ultras, hooligans, que a gente se baseou, ele é tutelar. Porque dentro das suas sedes, além de ser sedes que estão vinculadas às casas da juventude, que eles chamam lá de Casa da Juventude, que seria a nossa secretaria, ela tem, por exemplo, pedagogo, aí ela tem um representante que acompanha os jogos, tanto a torcida visitante quanto a torcida local.
faz essa relação logística igual o Túlio produziu em Recife, das torcidas com escolta, batalhão e etc. Só que a gente ficou desamparado que tudo que a gente faz é num sentido voluntário, né? Nós que fazemos tudo de forma voluntária. E esse projeto lá tem esse amparo dos 3 órgãos que eu te falei de forma financeira, não só para a sua própria sede, mas como esses funcionários, essas pessoas que trabalham para o projeto. Isso foi o que faltou para nós, cara. Faltou de fato o governo ter oficializado a presença da Anatorg dentro desse organismo da juventude, da secretaria, para que a gente pudesse ter algum tipo de recurso. Isso ainda é discutido ou a princípio as discussões são só pelas iniciativas de fato, de forma voluntária? Não, eu vou ser muito direto com você. Eu defendo que houvesse uma política de parceria institucional, cooperação institucional entre o poder público e as torcidas organizadas, inclusive com repasse de recurso. Como os editais que acontecem em que ONGs recebem recurso federal, e aí é importante que a gente possa levar em consideração a importância desse trabalho que as ONGs realizam com recurso público, porque muitas vezes elas chegam em pessoas que o Estado não consegue chegar. Né? Você tem uma discussão no Brasil de reforma administrativa e enxugamento da máquina, quando você percebe na ponta, de fato, que tem muito menos serviço público do que necessário. Né? Mas aí a discussão neoliberal de economia fica, o Brasil precisa cortar gasto e é no serviço público, que a máquina é inchada, quando, na verdade, para quem está na ponta, a máquina ela é completamente limitada. Você tem poucos agentes públicos atuando para chegar, de fato, nas pessoas que necessitam do amparo do Estado. Então, as ONGs elas cumprem um papel muito importante, que é chegar nessas pessoas. E quando o governo disponibiliza recursos para o trabalho dessas ONGs, obviamente, de forma republicana, de forma com que elas possam prestar conta dos recursos que recebem, né? Nós temos o Miroski, que é uma legislação específica para o desenvolvimento dessa parceria entre as ONGs e o poder público, que as torcidas pudessem usufruir dessa mesma legislação, dessa mesma política e assim executar projetos com a sua base. Né? Eu defendo isso. Óbvio que isso para nós ser um horizonte, né? Tem que ser algo que a gente precisa caminhar até lá. E até chegar nesse horizonte, acho que o importante é estabelecer umas parcerias em que coisas já feitas pelos governos, políticas já construídas, possam chegar para que as torcidas tenham participação nelas. Né? Você tem, por exemplo, cursinhos preparatórios para o Enem, que ajuda muita gente a entrar na universidade. O Enem é uma política revolucionária. Né? Antes, só quem passava no vestibular era quem tivesse em escola particular. O Enem conseguiu Ou democratizar mais o cursinho, acesso. né? Ou cursinho pago, que dá as diretrizes, né? Exatamente. Então, com o Enem, você conseguiu democratizar um pouco mais o ensino superior, inclusive, e a partir das cotas e do ProUni, colocar mais negros na universidade. Então, várias torcidas têm iniciativas como essa e elas acabam sendo muito precárias por falta de logística, por falta de suporte, por falta de professor, muitas vezes. Né? A galera que vai de forma voluntária, muitas vezes não tem o material didático necessário. Então, sabe, se a gente consegue estabelecer canais que garantam esse suporte para iniciativas que já acontecem, sem necessariamente passar dinheiro público para isso num primeiro momento, mas que mostre a capacidade, a capilaridade que as torcidas têm, né, na execução dessas políticas, acho que já é um primeiro passo para avançar para esse outro que eu acho que é importante, que tem que ser um horizonte nosso, que é de você também poder ter uma parcela do orçamento público destinado à base das torcidas organizadas, que é a base do nosso povo que mais necessita. Nós não estamos Nós estamos agora fazendo um levantamento, fizemos agora,
estamos iniciando o processo no estado de São Paulo como embrião e vamos fazer isso com outras comissões em outros estados para levantar as situações estatutárias de cada torcida. Porque enquanto também as torcidas ficarem de forma irregular com a questão estatutária, a gente também não consegue agregá-las em processo nenhum. Mas, de fato, essa relação torcida com o clube e o Estado precisa melhorar, precisa ser mudado. Isso precisa mudar de alguma forma, porque eu vejo, inclusive, essa questão da pandemia agora. Está uma discussão, volta a liga, não volta a liga, volta o jogo, mas não vai ter torcida, vai ter só televisão. Claro, economicamente os clubes estão preocupados que precisa voltar até a receita da televisão, venda de pay-per-view, e etc, etc, etc. Porém, quem mais importa nessa discussão, que são os torcedores, eles não estão nessa discussão. Né? Inclusive, o presidente fundador da torcida verde lá de Portugal disse a mesma coisa. Inclusive, os ultras de Dortmund fizeram. É uma coisa meio individual, não é institucional, mas teve um processo lá, na verdade, um protesto de colocar várias fotos, assim, cartazes de um monte de cabeça de como se fossem torcedores, mas só de papelão na arquibancada, mostrando, ilustrando isso, porque as torcidas estavam contestando por que voltar com o futebol agora, sendo que para você voltar com a Liga, lá na Alemanha, hein, que é um país pequeno, tem o tamanho do estado de Minas, para você voltar com a Liga lá, você precisaria promover pelo menos 20 mil testes do Covid por rodada. Quer dizer, os caras estão falando aí de volta o futebol, mas eu não estou vendo ter uma discussão estrutural disso. Como voltar? Voltar por voltar? E todos esses. Eu vi agora, inclusive, uma discussão que só de funcionário lá no complexo do Flamengo tem 1.800 funcionários. Como que você faz para voltar o futebol? Porque não é só voltar os jogadores. Ah, passa álcool gel na mão dos jogadores, chega de máscara no campo, faz o testezinho para ver se tá bom, mas espera aí, existe toda uma estrutura por trás disso, não é só assim. E se o funcionário que vai se contaminar vai para casa contaminado, vai contaminar a família dele, e todos esses processos indiretos que vão refletir nessa questão. Então, assim, acho muito precário falar sobre futebol. Tá me ouvindo? Travou. Tá me ouvindo? Pera aí, gente. Vamos ver se ele volta aqui. Ah! Droga! Pera aí, a gente já coloca ele aqui de volta, gente. Vamos colocar ele de volta e depois, pelo tempo aqui, eu vou fazer o seguinte. Alterar e modernizar o estatuto, exigência de tornar, buscar. Beleza? Creuzinho, vou anotar aqui. Eu vou chamar ele de volta, pera aí. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Tô só aguardando, já chamei ele aqui, peraí. É bem isso, cara. A hora que o assunto engrena, que o negócio fica bom. Ai, ai. Eu te convidei aí, te chamei já. Tô no aguardo aqui, o Davi. Tá assim, aguardando o Davi. Davi militante. Peraí, vou tentar de novo. Peraí, gente. Ah, que troca. Gente, se eu não conseguir conectar ele aqui agora, pelo time ali que eu tô vendo, a gente tá aí faltando talvez
Eu não lembro se são 50 minutos ou uma hora. Se for 50 minutos, falta 10 minutos. Se for uma hora, tá faltando um pouco mais. Aí dá pra deixar. Vamos ver. Chamei você de novo, Davi. Só aguardando aí você aceitar o convite. Troca. Ah, não tá entrando, cara. Vou tentar mais uma vez aqui, senão eu vou ter que reiniciar a live. Davi, tá chegando o convite pra você? Me responde aqui, fera. É, eu acho que já deu mais 5 minutos aqui na espera. Eu vou retomar com outra live. Gente, acho que eu vou encerrar essa live. Agradeço demais a presença de vocês. Quero que vocês continuem com a gente. Eu vou retomar com uma outra live ele aqui para ver se melhora. Você tá me escutando, né, Davi? Davi, eu vou encerrar essa live e vou chamar você de novo, tá bom? Porque eu tô te chamando aqui, mas não tá vindo, cara. Eu te chamei, mas fiquei esperando, ó. Tá vendo, ó? Aguardando o Davi, ó. Te convidei. Vê se chega aí. Ah, cara, por isso que eu não sei. Às vezes eu tenho vontade de fazer as gravações em off, depois soltar. Foi? Não foi, né? Peraí.